Operação Trânsito, às terças-feiras de manhã no Rádio Clube de Angra, com a colaboração da PSP de Angra do Heroísmo. E já passam 39 minutos das 10 horas, é terça-feira, é dia de estarmos aqui com a presença do chefe Ricardo França. Para já cumprimentá-lo, bom dia. Muito bom dia. E bem-vindo, a semana passada faltou. Pois, fez-nos falta. Infelizmente não deu para vir, sabemos porque é sempre assim. Um gosto vir aqui. Obrigada, mas a sua vida não é concretamente esta, não é? Não pois, andar a falar na rádio. É um pouco que tiramos para poder vir aqui, ajudar, digamos Exato. assim, que é esse o nosso objetivo, a que as pessoas pensem um pouco melhor sobre esse assunto, a temática do trânsito, que é muito importante, faz parte do nosso dia-a-dia e traz muitos dissabores quando efetivamente alguém não cumpre e mexe mesmo com a vida das pessoas a vários níveis, não é? Ora bem, então aqui temos 2 semanas. Portanto, 2 semaninhas aqui a reportar. Espero não ser muito maçador, vamos lá ver. Nenhuma. Então, a semana de 18 a 24 de janeiro tivemos um total de 16 acidentes. Portanto, isso 16 porquê? Porque nas Ilhas Graciosa e São Jorge ocorreram mais acidentes do que é normal, porque o normal é 0 ou 1, não quer dizer que não haja mais acidentes, mas que sejam serão se calhar alguns toquezitos de nada e que as pessoas entre si resolvem o assunto, sem que a polícia tenha que intervir. Ora bem, então temos aqui 12 acidentes nesta Ilha Terceira, portanto está mais ou menos dentro do que é normal. Da média, digamos assim. E temos 2 na Graciosa e 2 em São Jorge. Destes acidentes temos, além dos danos materiais, temos aqui na Ilha Terceira 4 feridos ligeiros e na Graciosa um ferido grave. Um ferido grave ocorreu, portanto, um senhor de 47 anos que acabou por se despistar, provavelmente por conduzir com velocidade excessiva no local, não sei em que circunstâncias, mas à partida, portanto, não foi sozinho, portanto, muito provavelmente a velocidade e eventualmente mais alguma coisa terão contribuído, portanto, para ele perder o controle da viatura e ficou com ferimentos graves. Portanto, então, causas dos acidentes: não guardar a distância de segurança do veículo da frente e a segurança lateral também. Infelizmente há sempre, não é? Pois. Em termos de velocidade excessiva, temos aqui 3 situações, uma delas, como falei, aqui nessa situação, e uma outra em que o despiste se deveu a óleo, ou pelo menos um produto viscoso que estava no piso e que terá feito com que o veículo, portanto, o condutor não conseguisse fazer parar o veículo no espaço que tinha, porque deslizou sobre o óleo. Nesses casos é sempre muito difícil apurar quem é que deixou esse produto viscoso, e até muitas das vezes quem o deixou pode até nem ter tido conhecimento, pelo menos de onde terá começado isso. Não é? Temos aqui uma situação alegada de distração, não sei qual terá sido, mas pronto, existem imensas formas de distração. Há aqui uma situação importante, que é o seguinte: o despiste de uma criança de 10 anos que estava a conduzir uma daquelas motositas, mini-motas, são de crianças, não é? Mas já anda relativamente bem e portanto, embora tivesse sob a supervisão do pai e num sítio que, embora via pública, mas portanto um sítio mais recatado, a verdade é que a criança depois acelerou um bocado, não sei o que é que aconteceu, ou enervou-se, ou o acelerador prendeu, qualquer coisa, e foi bater no muro baixinho, em que ele depois foi projetado para uma cota inferior àquela, para um quintal de uma casa do lado oposto. Portanto, felizmente apenas ferimentos ligeiros, mas poderia ter sido pior. Portanto, eu acho, na minha opinião, que, enfim, hoje em dia já há muitos veículos desses que são supostamente para crianças, mas que são demasiado perigosos. Mas enfim,
mas põe isso à venda e claro está que os pais que podem e as crianças querem, claro. E acabam por serem vendidos, não é? E serem usados. É importante não virem para a via pública onde circulam os outros veículos, porque isso então aí poderá ser muito mau. Depois temos aqui também uma colisão com outro lado. Portanto, há um veículo que vai a circular com o outro lado, não é? E vem um outro em sentido contrário. Alegadamente o outro lado terá batido no outro e o outro acabou por se despistar. Aqui queria referir o seguinte: há condutores que atrelam ao veículo aquelas trelas, não é? Uns são de transporte de gado, outros são de transporte de outras coisas, e às vezes andam depressa demais. E esquecem-se de que levando a trela tem que andar mais devagar, até porque a trela depois pode andar ali aos zigue-zagues e normalmente as trelas nem têm sequer aqueles digamos os amortecedores como deve ser, não é? E muitos deles, como são trelas mais pequenas, não têm travão próprio, portanto o travão é o do carro. Portanto, mas principalmente a velocidade, e aqui eventualmente poderá ter acontecido isso. Depois temos aqui um atropelamento de um peão que atravessou fora da passadeira, felizmente apenas ferimentos ligeiros, e temos também atropelamentos de um cão e de um bovino. Outra situação de marcha atrás sem as devidas precauções. Na semana de 18 e 24 não foram efetuadas quaisquer detenções. Felizmente não quer dizer que não tenha havido situações só que não foram detectadas, enfim, pela PSP. Semana de 25 a 31 de janeiro temos aqui já menos acidentes, 12 acidentes, 11 na Ilha Terceira e 1 em São Jorge. Em São Jorge, no mesmo acidente em que seguiam 3, portanto foi um despiste também, seguiam 3 pessoas nessa viatura, o condutor ficou com ferimentos graves, um senhor de 48 anos, e um outro passageiro de 22 anos com ferimentos ligeiros, o outro ficou ileso, mas também aqui velocidade a mais, não é? Depois temos aqui uma outra situação também de velocidade a mais e ainda por cima sem habilitação, um jovem de 21 anos, portanto a conduzir sem habilitação, e também se despistou, portanto falta de experiência, aquela adrenalina própria de jovens, enfim. Não guardar distância de segurança do veículo da frente, também 2 situações. Não cumprimento da regra da prioridade numa das situações, em 2 situações aliás, uma delas saída de uma residência. Depois temos aqui, em termos de álcool, uma situação que não é muito normal, de uma senhora de 69 anos com uma taxa de 1,96, tanto a idade como a taxa eram bastante elevadas. O toque não foi grande coisa, mas pronto, a senhora não soube explicar, porque era difícil de explicar realmente, mas o que é certo é que, apesar de não ter sido um acidente com grandes consequências, não houve feridos, apenas um toque, mas foi um toque porque foi naquele sítio, que era um sítio onde normalmente se anda mais devagar, mas ela ia um pouco fora de mão, acabou por dar um embate no outro veículo. Depois, uma situação de abertura de porta e embate numa outra viatura estacionada, um atropelamento de um peão aqui desta feita numa passagem para peões, portanto, felizmente apenas ferimentos ligeiros, e uma marcha atrás sem as devidas precauções. Esta semana tivemos aqui duas detenções de álcool e sem habilitação. Já referido, o álcool foi um de 1,96 de tal senhora de 69 anos, e o jovem de 21 anos sem habilitação. Toda a gente estará a perguntar se essa situação tem a ver com o Dia das Amigas, certamente que sim. Não foi. Estão amigas e limadas. Não foi. Não sei porquê, mas pronto, a senhora terá tido as suas razões, mas que não deveria ter conduzido. Não deveria. Pronto, falta só então fazer aquele apelo à cidadania de todos nós, sem ficarmos à espera que a polícia venha a intervir em casos de maus estacionamentos e por aí fora. Sim. A PSP gostaria de estar mais presente
e numa área mais vasta, não é? Uma presença mais efetiva, mas infelizmente é uma desculpa que temos que dar, porque é verdade, não temos elementos suficientes para estar em todos os sítios, em todos os locais onde a gente sabe que seria importante ter uma presença policial mais eficaz, mas infelizmente fazemos o que podemos. E há muita gente que, apesar de criticar os estacionamentos de outros, também estaciona mal, não é? E só ficam chateados quando são autuados. Mas eu fui autuado, os outros não foram. A maior parte das pessoas que foram autuadas uma ou duas vezes já infringiram centenas de vezes, não quero dizer até milhares de vezes. Sim. E não foram autuadas porque tiveram talvez aquela estrelinha que a PSP que a polícia não passou pelo local. Mas o mais importante aqui seria, não era tanto tal a criticar, porque eu fui e os outros não foram, ou porque eu fui e os outros também deviam. Quer dizer, o mais importante é que nós termos consciência de que não devemos efetivamente praticar as infrações e deveríamos ter a moral para falar, porque eu já aqui repeti várias vezes de uma situação em que uma vez um senhor viu-me e criticou a questão dos estacionamentos na Silveira, que tem sido, portanto, um sítio muito complicado desde há muitos anos esta parte. Só se tivéssemos ali uma esquadra permanente. Mesmo ali ao lado. O que é que acontece? E essa pessoa, curiosamente, dali a dias eu passei e vejo lá o veículo dela também estacionado. E eu pergunto, mas afinal, quer dizer, uma pessoa critica e vai fazer o mesmo? A maior parte das pessoas tem delhados de vidro quando começa a falar dos outros. Bem, o que era mais importante na minha ótica era nós termos um outro tipo de comportamento que já li algures, que é um tipo de comportamento mais dos nórdicos, que eu não acho que eles sejam mais inteligentes do que nós, mas estão um bocado mais avançados do que nós em termos de pensamento, acho que sim. Em muitas coisas, e em relação a isso também, penso eu que estarão também, que é o seguinte, é que as pessoas não são tão infratoras porque se sentem mal perante os outros semelhantes, porque sabem que estão a fazer mal. Aqui não, aqui ninguém, às vezes, pronto, as pessoas criticam um ao outro, mas de resto deixam, ele está-se a desarrascar, porque as pessoas também se desarrascam, enfim. Não está a polícia, está tudo bem. Não pode. Quando a pessoa está a infringir, seja qual for a infração, uma está a prejudicar mais, outra está a prejudicar menos, por isso mesmo é que há uma graduação das punições, está sempre a prejudicar alguém. Está sempre a prejudicar alguém. E é isso que as pessoas têm que terem atenção. E só se lembram da polícia ou só se lembram de criticar quando realmente estão a passar elas por aquelas situações que, esse está-me aqui a prejudicar. Mas se pensarem, muitas das vezes já fizeram aquilo imensas vezes. Então, o que é que tem que fazer? Criticar, sim senhor. Não quero que ninguém ande aqui à bulha com os outros, nem a brigar, nem nada disso. Mas evitem. Se evitarem, são menos uns a fazer. E a ser exemplos. Quando nós chamamos a atenção a alguém, temos que ter moral para o dizer. Somos todos humanos, todos falhamos, não há ninguém que não falhe. Atenção, mas há coisas e coisas, não é? Portanto, era importante que as pessoas, cada um, tentasse, pela sua parte, porque ninguém vai mudar o mundo. já passaram por cá milhões e milhões de pessoas, bilhões de pessoas, e não mudaram o mundo, não somos nós que vamos mudar. Mas podemos melhorar, por pouco que seja, e isso depende de cada um de nós. Exatamente. Melhores palavras seriam impossíveis aqui para fechar esta sua participação de hoje, o apelo à cidadania, independentemente da polícia vir ou não vir, estar ou não estar, fazer a minha parte e com boas palavras também, não é? Com atitudes amáveis, poder chamar a atenção. Sim, para ver se as pessoas têm consciência que realmente estão a prejudicar. Para que todos juntos possamos então fazer o tal mundo sem melhor. Ninguém brigar com ninguém. Atenção. Sim, fica aqui bem esclarecido. Obrigada, chefe Ricardo. Até para a semana. Até para a semana. Bom trabalho. Dia. Operação Trânsito, às terças-feiras de manhã no Rádio Clube de Angra, com a colaboração da PSP de Angra do Heroísmo.